Renato Augusto era um dos grandes problemas entre Vitor Pereira e Corinthians, viu? Porque ele colocou o Renato Augusto para atuar. Ele jogava no 4-3-3. O Renato Augusto era da primeira linha de três, né? Era o jogador que jogava do lado esquerdo. E o Renato Augusto ali era muito exigido, no sentido marcação. E muitas vezes não rendia, no segundo tempo caía de rendimento por conta de questões físicas. E a gente, né, da imprensa, eu, por exemplo, batia muito forte nisso. Por que o Renato jogava tão recuado no Corinthians? Um dia chegou a entrevista coletiva e ele falou, e ele não aliviou e falou que perguntem para o Renato. Ele não quer jogar lá na frente. E então, assim, a situação entre ele e o Renato Augusto não era nada boa. E o Renato era o técnico do time em campo, né? Enfim, a influência que o Renato tem entre os jogadores é muito grande. Então, ele realmente bateu de frente com o Renato Augusto, com o Fagner, e aí ele acabou realmente arrumando um problema dentro do elenco. Mas o Renato Augusto, que nós vamos falar agora, teve esse problema. Ele jogou na cara, né? Podemos dizer assim, numa entrevista coletiva, que o Renato não queria jogar na posição que ele realmente queria colocar o Renato lá na frente. Posso lembrar só uma história que o Fagner disse no Bola da Vez da ESPN, que eu acho o depoimento muito forte. Muita gente pode ter visto, alguém pode não ter visto, por isso que eu vou repetir aqui. Quando o Fábio Santos diz, ele foi para a coletiva depois do jogo contra o Atlético Goianiense e disse que a gente tinha um time sem fome. 3 dias antes, o Corinthians tinha vencido o Atlético Mineiro no Mineirão por 2-1, com um gol do Fábio Santos no último minuto. E fomos para um jogo 3 dias depois, desgastados, contra um adversário difícil na casa deles. E ele vai para a coletiva e diz que o time não tem fome. 3 dias depois de virar um jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, nós tínhamos um time sem fome. E aí foi um momento de aprofundar a crise do elenco com o Vitor Pereira. Ficou claro em várias entrevistas, não só deles, como também do Roger Guedes no Podpah, enfim, várias outras, Samir. E o Vitor Pereira, ele não poupava ninguém, né, nas entrevistas, né? Quantas vezes ele rasgou críticas ao Roger Guedes? Essa do Renato Augusto acabou espantando, porque eu mesmo, a gente que está acostumado com entrevista coletiva, eles sempre fazem aquela política, né? E ele rasgou o Renato Augusto, que é um cara realmente que é o maior líder hoje do elenco corintiano.